Muito boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com a advogada Camila Castro e nós iremos conversar um pouquinho sobre direito imobiliário. Mas antes da gente chegar no tema direito imobiliário, vamos conhecer um pouquinho sobre a Camila, né? Então, como sempre, é uma pergunta que eu acredito que esteja acontecendo bastante para o pessoal do direito. Eu queria entender um pouquinho o que motivou a Camila ali no ensino médio a entrar na área do direito, a cursar de fato direito. Então, inicialmente eu ainda estava em dúvida na faculdade entre direito e publicidade. Só que eu percebi que publicidade era mais como um hobby, porque eu sempre tive muita parte criativa, eu sempre gostei de criar desde pequena, gostava de participar de concurso, de desenho, essas coisas, e gostava muito dessa parte da criação. Só que aí eu percebi, quando eu fui pegando a prática ali, fui vendo meus parentes, né, que eu tenho um tio que ele é promotor, eu tenho um parente que é advogado, aí eu fui vendo a área de atuação de cada um e fui vendo assim, percebi, poxa, parece ser bacana estudar sobre as leis e ajudar as pessoas ali, o direito delas, e tá podendo fazer algo útil para a sociedade, então eu entrei no direito. Uma pergunta que eu também sempre faço, e essa sempre me surpreende, é se você se lembra como foi o seu primeiro dia de aula na faculdade. Lembro. Essa pergunta é muito boa. É, nossa, foi vergonhoso. Porque eu me lembro que eu ainda tinha saído, acabado de sair do ensino médio. E aí foi uma transição para a vida adulta. Então, eu fiquei assustada quando vi pessoas bem mais velhas que eu numa sala. E fiquei, assim, vendo mães de família e pessoas, assim, com mais experiência. Eu me senti, no início, como um peixe fora d'água. Porque eu não tinha nenhum tipo de experiência. Eu era uma pessoa, assim, um pouco imatura na época. E aí eu fui vendo, poxa, caramba, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo? Foi quando eu conheci o direito constitucional e vi que realmente eu estava no lugar certo. Seguindo um pouquinho, tem um grande questionamento também que o pessoal se faz daquilo de que qual foi a primeira matéria que você primeiro gostou. Porque geralmente ou o aluno vai para o civil ou ele vai para o penal, e tem casos que a pessoa inicia no penal, depois vai para o civil. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Então, foi direito penal. Por quê? Porque é muito empolgante você estudar sobre crimes, você aprender ali passo a passo como é que funciona. Ah, mas se eu fizer isso, vou ser preso, sabe? São coisas bem interessantes. Então, com base nisso, né, eu comecei a gostar muito de direito penal, tanto que eu já fiz até pós-graduação em direito penal, mas nunca atuei na área. Legal, legal. Avançando, quais foram as suas experiências durante a graduação no sentido de estágio? E o que você mais gostou de vivenciar isso? Eu pergunto isso porque a gente tem um público de estudantes e tal, e eu sempre falo para eles experimentarem, e aí é legal essa troca. Pronto. Na época da graduação, eu comecei estagiando no escritório de advocacia. Só que foi um tipo de estágio voluntário, eu não recebia nada e eu também não aprendi nada. Porque eu vou dizer, tem advogados e advogados, tem advogados que são realmente bons. Mas no caso, esse advogado específico, ele só olhou assim para mim, ele nem explicou nada, ele só disse assim: olha, ensinar um estagiário nem precisa, é como jogar um bebê numa piscina. Você vai e aprende sozinho. Aí eu fiquei assim, como é? Meu Deus, que rude. E eu tive que fazer todo o meu trabalho sozinha, com o auxílio de um advogado que era um amigo meu que me ajudou na época a fazer as peças para o escritório dele. Mas eu não fiquei muito tempo nesse escritório porque eu me senti muito, assim, acolhimento, né? Assim, aquela atenção que realmente eu merecia porque era meu primeiro estágio. E a partir disso, né, eu fiquei um pouco frustrada, fiquei até com a imagem negativa da advocacia e comecei a estagiar em órgãos públicos. O primeiro órgão público que eu estagiei foi a CEMURB, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, que foi uma área que eu gostei muito de atuar, que é direito ambiental e direito urbano também, que eu achei bem bacana. E
Eu achei legal que é uma área que você atua em infrações penais, ambientais, e você vê todo o processo ali, como é que funciona na prática, eu achei bem interessante. Aí depois disso eu estagiei no escritório de advocacia, foi a área trabalhista. Aí que eu comecei a ver a advocacia com outros olhos, porque era um escritório consolidado, os advogados eram responsáveis, eles me ajudaram muito no crescimento da minha visão assim da advocacia, que eu comecei a ver que realmente eu queria essa carreira para mim, porque eu via aquela correria, aquela loucura de ficar ligando para os clientes, aí fiquei pensando, é isso que eu quero mesmo. E depois eu fui para o Ministério Público. Porque aí eu fiquei um pouco balançada também. Quando eu fui para o Ministério Público, eu estagiei lá 1 ano e meio. E aí eu fiquei pensando, né, com a influência do meu tio também, que é promotor, e aí eu fiquei assim naquele ânimo, né? Será que eu realmente quero advocacia ou eu quero serviço público? Mas foi a decisão definitiva que eu tomei foi quando eu passei na OAB, durante a faculdade. Eu estava no 8º período. E aí eu pensei assim, é isso que eu quero mesmo, eu vou tentar. E aí, com base nisso, né, me formei em 2018 e depois disso eu quis realmente advogar e depois disso nunca mais parei. Perfeito. Sobre o que você falou de estágio, eu também queria fazer uma contribuição, né? Hoje, para o aluno, eu penso o seguinte: primeiro ponto, experimente. Porque às vezes o aluno ele pensa assim, eu só gosto de direito penal e eu nunca vou fazer um estágio em outro lugar. É o momento de experimentar. E se você tiver a possibilidade, faça esse experimento baseado na experiência mesmo, no aprendizado, e não necessariamente em salário. Porque assim, eu entendo casos e casos. Tem casos que realmente a pessoa precisa daquele valor para terminar de pagar a faculdade, para ajudar em casa e tudo mais. Mas existem outros casos que a pessoa vê esse valor como um além. Só que o valor ele é pequeno perto do que você pode aprender. Então, é interessante às vezes um estágio em um órgão público? É. Só que se seu objetivo é advogar, talvez valha a pena você ir para o escritório, mesmo que não pague mesmo do órgão público, ou mesmo que não pague nada, só que voltado ao ensino, então voltado a aprender. E aí entra exatamente no tema que você falou. Então, a pessoa tem um escritório e dentro desse escritório a pessoa não ensina nada e fala para o estagiário se virar. Eu acho que ela não entendeu nem a própria lei do estagiário, se ela de fato cumprir a lei do estagiário. Tem um outro problema também, que tem algumas pessoas que não cumprem. Mas esse é o sentido de ter estagiários. É para que você ensine a pessoa, para que você insira ela nesse meio e, de fato, ela consiga se identificar ou não se identificar. Então, às vezes a pessoa gosta muito de direito penal, faz o estágio de direito penal, passa um mês no escritório e fala, poxa, eu não gostei, tá tudo bem, vai para outra e vai seguindo. Então, minha contribuição é mais ou menos nesse sentido. Agora, entrando um pouquinho na área do direito imobiliário, como você falou que você tinha esse início pensando na advocacia criminal, eu queria entender o que te levou para o imobiliário. Então, de uma pessoa que imaginava de direito penal, Ministério Público, é claro que o Ministério Público não mexe só com direito penal, mas é uma das grandes áreas. Então, o que te levou para esse caminho? Então, eu via meu irmão na época que ele estava trabalhando nessa área imobiliária, ele era corretor de imóveis. E eu via ele naquela atuação empolgante, ele sempre me contava as experiências do trabalho dele. E eu comecei a ficar curiosa, né, querer estudar um pouco mais sobre o assunto para ver como é no direito imobiliário, porque na área dele era mais a parte só de corretor. Aí eu fui vendo, caramba, bem interessante. Acho que eu vou fazer até uma especialização para ver se realmente é isso que eu quero para minha vida. E aí, com base nisso, eu fiz essa pós e, ao mesmo tempo, né, comecei a estagiar não, né, já na fase de advogada, a trabalhar em escritórios que atuassem nessa área. Por exemplo, o primeiro escritório que eu trabalhei foi mais empresarial, que inclusive foi um professor meu muito querido, que ele deu essa oportunidade. Pós-pandemia, eu lembro que eu estava assim arrasada, né? Que é toda aquela questão, alguns parentes meus inclusive faleceram, e eu estava assim muito mal, né? Mas mesmo assim na pandemia, eu ainda fiquei trabalhando lá, trabalhando em alguns casos de divórcio.
e outros casos, né, relativos a essa parte da pandemia, porque realmente o judiciário estava bem paralisado. E aí, eu comecei a trabalhar nesses escritórios de advocacia, foi no ano de 2021. E aí, o primeiro escritório foi desse professor meu, né, que eu trabalhei lá durante alguns meses, só para ajudar ele em algumas demandas. E foi na área empresarial, que eu gostei bastante, né? Porque eu aprendi como fazer contratos dessa área empresarial, a ver a questão da sociedade, da gestão de empresas, tudo isso eu achei muito interessante. Só que eu ainda vi que aquilo não era minha área. Até que, quando chegou em julho, eu comecei a advogar em um escritório de advocacia especialista em direito imobiliário. E foi aí que realmente começou tudo e eu comecei a me apaixonar mesmo pela área. Caramba, quem imaginava, né? Pois é, foram Quem imaginava. reviravoltas, mas eu vi que realmente era a área que tinha aquela questão do futuro que eu imaginava, né? Porque o direito imobiliário é uma área que ela nunca fica parada. Por exemplo, se a questão do mercado na construção civil está com algum tipo de problema, fica mais elevado, aí as pessoas vão fazer o quê? Vão alugar imóveis. Então, sempre vai ter serviço para advogado imobiliário. Falando nisso, eu queria que você explicasse para o pessoal que está acompanhando aqui a gente, inclusive o pessoal que está no futuro aí, no YouTube, né? Então, o pessoal que está vendo lá para frente, está vendo o Sim. passado, está no futuro. É, o que tem dentro do direito imobiliário? Então, quais são as sub-áreas do direito imobiliário? Que é o direito condominial, etc. Acho que esse é um assunto bem legal para entender como é amplo. Sim, são áreas muito amplas, porque direito imobiliário tem a parte judicial e extrajudicial. Então, em relação à parte extrajudicial, é a parte de cartórios. Cartórios de diligências externas, por exemplo, o contrato de locação, quando você faz, tem o termo de vistoria inicial e vistoria final. Então, geralmente, o cliente pede para o advogado fazer o acompanhamento na vistoria inicial e final. Na questão dos cartórios, é mais relativo à regularização do imóvel. Por exemplo, eu quero escriturar meu imóvel porque ele está só com contrato de gaveta. A questão também de cessão de direitos hereditários de um herdeiro que está querendo vender uma parte do bem dele. É parte de inventário extrajudicial, uso capião. Então, todas essas questões relativas à regularização de imóvel. E na parte judicial, ela é mais complexa e ainda mais ampla, porque abre um leque de possibilidades, né? Porque tem parte de direitos reais e tem a parte também de ações indenizatórias, ações contra construtoras ou a favor de construtoras. Você pega muito essa parte de quando você vai atuar nessa área, você pega muito parte de locação, por exemplo, uma ação de despejo, uma ação de exigir contas. Muitas vezes tem muito essa relação de locação também. E em relação a contratos, você vai mexer muito com isso, elaboração de contratos imobiliários, principalmente contrato de compra e venda, contrato de locação residencial, contrato de locação comercial também, né? Contrato com incorporadoras, com empresas também, se você vai atuar mais no ramo da empresa. Então, são vários tipos de contratos que eles são muito importantes, né? Porque você vai fazer a análise de risco, você vai fazer o due diligence, que é justamente essa questão de você analisar toda a documentação, fazer um parecer, porque o cliente ele também tem que se sentir seguro com a gente. O advogado ele precisa passar essa segurança para o cliente, porque senão realmente não tem como. Perfeito. Agora falando um pouquinho sobre os bastidores, né? Uma pergunta legal de se fazer é a respeito de quais são os problemas mais comuns dentro do direito imobiliário. Então, vai variar muito de região para região. Por exemplo, aqui em Natal, a gente percebe que existem muitos problemas relativos à regularização de imóvel e problemas de revisão de financiamento imobiliário, que tem muitas pessoas que elas fazem o financiamento, mas elas não conseguem pagar ao longo do tempo as prestações, porque elas vão ficando mais elevadas.
E também questão de pessoas que compram o imóvel, mas também não conseguem pagar depois. Aí o imóvel ele vai e é leiloado, né? Na questão do banco que faz a consolidação da propriedade e existe isso, né? Interessante. Outro tema que esse eu sei que dá muita situação envolvida é a questão do direito condominial. Então, Sim. aquilo de vizinho brigando com vizinho, caso de cachorro, caso de gato, caso de garagem, o que você mais se depara na prática nesse tipo de situação? Então, na prática, direito condominial, mais brigas de condôminos, né, em relação às assembleias que eles pedem para o advogado acompanhar. Aí tem muitos conflitos, mas são conflitos que a gente vê que são só relativos ao regimento interno do condomínio. Alguma briga, assim, de vizinho que coloca o som muito alto, ou de vizinho que está descumprindo alguma regra. Por exemplo, teve um vizinho que ele bateu o carro no portão porque ele estava dirigindo embriagado. Então, são coisas assim que você fica, meu Deus, pessoal, não brinca não, viu? O advogado tem muito trabalho com essas coisas. E também em relação até às disposições do regimento interno, né? Que o advogado, além de ajudar a elaborar o regimento interno de cada condomínio, ele também pode modificar cláusulas se todos os condôminos estiverem de acordo. Então, a gente mexe muito com isso e também com ações indenizatórias contra ou a favor do síndico, né? Porque o síndico ele responde pelo condomínio, então tem muitas ações relativas a isso. Você falou de síndico, me lembrei de um caso que está em investigação e tudo mais, mas saiu Sim, até em jornal, de que um síndico supostamente haveria perdido o dinheiro ali de reserva do condomínio com criptomoeda. Aí eu fiquei pensando, o que não acontece ao longo desse Brasilzão, né? Relacionado ao direito condominial. pois é justamente por isso que precisa ter uma transparência em relação aos gastos, a forma que ele vai gerir o patrimônio do condomínio, porque tem muitos casos desses que eles realmente desviam dinheiro e eles não fazem nada pelo pessoal que está ali no condomínio, né? Muitos condôminos eles ficam à mercê. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma assessoria jurídica para um condomínio que várias pessoas estão totalmente revoltadas porque a construtora ela simplesmente esqueceu de colocar água regular. O abastecimento de água lá é através de ligação clandestina. Então, Nossa, todos os condôminos estão respondendo por multa por causa da construtora. Então, existem casos assim que são bem graves. caramba. Aqui da realidade de Londrina, eu já me deparei com alguns casos envolvendo construções que não foram bem feitas. Então, aquele famoso vício oculto, né? Então, tá tudo certo, Isso. entregou, tal. Passa um tempo, rachadura. Aí tem aquela rachadura perigosa que é aquela que tá torcendo o edifício. Então, esse assunto também é interessante, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem direito. Inclusive, questão de infiltração. Então, o lugar que eu comprei está infiltrando. Eu comprei há pouco tempo e está caindo tudo e está acontecendo isso e aquilo. Então, é legal essa área porque muitas pessoas sequer sabem que é possível ir atrás da construtora. É verdade. Eu peguei, inclusive, essa questão de vício oculto, eu peguei um caso que era muito grave, que é justamente uma cliente minha, né? Até hoje ela é minha cliente, e ela disse assim, Camila, eu tô desesperada porque minha casa tá com risco de desabamento. Porque ela contratou um pedreiro para olhar o que estava acontecendo na casa dela, que ela estava muito estranha. Ela estava como se quisesse desabar, com uns barulhos esquisitos. Aí o pedreiro viu que a casa não tinha vigas de sustentação. Aqueles pilares da fundação simplesmente não foi construída com isso. Então a gente já entrou um liminar para que fosse feito algo a respeito disso, nem que a construtora indenizasse ela e colocasse ela para ficar temporariamente em um apartamento enquanto consertasse aquilo, porque não tinha condições. Então você vê que existem muitos casos assim graves e que a construtora nem os empreendimentos eles dão o devido suporte, né? Fazendo até um parênteses sobre esse assunto, uma coisa que eu sempre gosto de falar é como é importante o papel do advogado para informar. Porque, como você está narrando, muitas vezes
a pessoa que está nos assistindo talvez está passando por uma situação, ou um conhecido da pessoa que está assistindo está passando por uma situação assim, e nem sabe que é possível ter assistência jurídica, não sabe que isso pode ser que gere um dever de indenizar, porque o advogado nunca fala que gera ou não gera, fica ressalva para a questão do ponto de vista ético. Então, eu acho isso muito bacana, até mesmo para os estudantes de direito. Sempre falarem sobre os direitos para empoderar as pessoas no sentido que elas conheçam a lei e que elas possam, de fato, agir nesse sentido. E para isso também eu queria fazer um outro parênteses, um parênteses dentro do parênteses, a respeito de que parece que no senso comum as pessoas veem a atuação judicial como se fosse levar vantagem, como se fosse fazer algo errado. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, construiu a casa na loucura, sem fundação e está tudo certo. Quando a pessoa compra, ela não sabe que isso está acontecendo. Então, ela não sabe porque ela não é pedreira, no caso, como é mulher, eu falei pedreira. Então, eu tenho, às vezes, contato com alguns clientes que ficam tipo, poxa, mas eu vou entrar com ação, a construtora é muito grande, eu vou ser perseguido, eu estou cometendo erro. Não, é a regra do jogo. Então, eu sempre gosto de falar isso em live, porque realmente existem pessoas que têm receio de ir atrás dos seus direitos. E entenda o seguinte, pessoal, não é estimular a ação, é estimular a informação para que com a informação você saiba aquilo que você tem direito ou não. O que é estimular a ação? É você ficar falando, entra com uma ação, não sei o que, tanto que você vai ganhar 100 mil. Isso é estímulo de ação, porque tudo na nossa vida de advogado pode ser que tenha um resultado, pode ser que tenha outro. Essa é uma das grandes verdades sendo advogado. Então, isso é estímulo de ação, mas agora você trazer informação e falar que sim, se você tem essa situação, você tem a oportunidade de ir atrás disso judicialmente, você está, de fato, contribuindo com a sociedade, né? É verdade. Até aconteceu um caso recente de uma cliente que contratou serviços e ela falou que estava se sentindo muito amedrontada pelo dono do condomínio. Porque esse dono do condomínio, ele ofereceu um pacote de serviço que nesse pacote incluía passeios, aí eles fizeram esse passeio de quadriciclo, só que aí sofreram um acidente. E nesse acidente não houve a devida assistência, né, do dono do condomínio. E aí ele falou, não, vocês estão bem, né, só por ligação vocês estão bem, então tá tudo certo. Mas o problema é esse, que eles sofreram escoriações graves, eles tiveram um problema de fratura de coluna, por quê? Porque havia um defeito naquele quadriciclo, que foi o problema de freio e do ponto neutro. Aí, por causa disso, eles simplesmente não tiveram nenhum tipo de amparo. Eles tiveram sorte porque teve um médico na estrada que foi lá e auxiliou eles. E aí eles foram lá, foram devidamente assistidos por esse terceiro. Mas em nenhum momento o dono do condomínio se prontificou a ajudar. Então, com base nisso, né, eles quiseram rescindir o contrato de compra desses lotes para construir casa lá. Só que aí eles estavam com medo, poxa, mas o dono, ele já estava intimidando a gente, porque quando eles estavam dizendo para o dono, e aí, você vai fazer o que a respeito? Você vai ressarcir a gente em relação a todo esse transtorno que ocorreu? Aí o dono agiu de forma hostil e uma forma até intimidatória, né? Como se fosse ameaçando eles caso eles fossem desfazer o contrato, dizendo que eles tinham os melhores advogados, que tinham um grande poder econômico, toda essa questão, né, que uma pessoa com maior poder econômico pode fazer. E aí eles ficaram com medo, mas eu incentivei eles a irem atrás do direito deles, até porque ninguém vai construir uma casa no condomínio onde o dono ele é totalmente hostil e não ofereceu nenhum suporte, né? Fora o trauma emocional, todo aquele abalo, né, dano moral, por causa daquela situação. Com certeza. É importante falar sobre isso que você falou a respeito de poder econômico, melhores advogados. O que existe no direito, é claro, a atuação técnica do advogado ela faz muita diferença, mas o que existe no direito é o fato e é o direito em si. Então vamos supor, a pessoa está vivenciando uma situação que está sendo ameaçada, é uma construtora de uma pessoa com muito dinheiro, ela pode ter o dinheiro que for. A justiça vai entender os fatos por meio do seu advogado e vai solucionar. Não existe essa de, vai contratar um escritório, uma banca gigantesca de São Paulo e não vai dar nada. Não é assim que funciona. É bacana falar sobre isso
principalmente fazendo contraponto com o senso comum. Porque às vezes a pessoa tem a situação e ela fica tipo, poxa vida, né? Ah, não funciona, não dá certo. Não, pessoal. Se a gente desistir do próprio conceito de justiça, eu não sei mais o que a gente vai fazer. Então, até fazendo um parênteses, durante a sala de aula, a gente se depara com alguns alunos engraçados. Sabe? E um aluno do primeiro ano, na época, hoje ele deve estar no terceiro ou quarto ano, que o tempo voa, né? Ele falou tipo assim: ah, mas eu não acredito em direito, porque isso aí não funciona, que isso aí não existe. Eu olhei para ele e falei: rapaz, mas o que tu tá fazendo aqui, dentro de uma sala de aula de direito, falando que não existe direito, que não funciona, que isso, que aquilo? Eu falei: então aí tu vai resolver como? Alguém batendo no teu carro, você cai na mão do cara? Alguém batendo no teu carro, tu vai brigar com o cara e vai resolver mesmo? Então não existe isso. Claro que às vezes a pessoa pode pensar de um jeito, pensar de outro, mas a realidade é bem diferente. Então o advogado vai lá, é um advogado com técnica, ele vai se sobrepor no sentido de demonstrar melhor o seu direito e o juiz vai observar o ordenamento com o advogado sempre em cima, no sentido de que seja feito valer a lei, e aí sim você vai ter uma sentença com base naquilo. Então não é, ah, mas é dinheiro, é isso e aquilo. Não, o que prevalece é o direito. E é até legal de falar sobre o direito, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não concordo. Até questões de responsabilidade, né? Então, ah, mas eu só dei a viagem e aconteceu... A viagem não, o passeio e aconteceu o acidente. Tá, mas você tem responsabilidade. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, então você liga lá para a turma lá do Congresso, faz a votação, altera o Código Civil e tá tudo certo. Porque Exato. não somos nós, advogados, juízes, ou até mesmo no direito penal com promotor, que resolvemos o que a gente aplica e o que não aplica. É o que está no ordenamento e beleza. Então tem situações que nem a gente não concorda, só que está na lei. E o que a gente pode fazer? A gente pode cumprir. Ou Exato. Congresso, né? É verdade. É justamente isso, né? Porque muitas pessoas acham que a questão do poder econômico e da influência ali, né, por ser uma grande empresa, vai fazer toda a diferença, mas não. Porque a gente tem que ver as provas que a parte juntou, a questão de testemunhas, de outros documentos processuais que possam corroborar para que realmente a causa seja ganha. Então, não é só você ter condições financeiras, é sobre o que você vai falar, sobre as alegações e sobre o direito que você possui, né? Perfeito, perfeito mesmo. Agora, eu queria entrar num tema que talvez para a pessoa que não é do direito não faça tanto sentido, mas também é interessante de acompanhar, é sobre a questão da atuação judicial. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse bastidor, se na tua área, claro, é uma área muito mais técnica no sentido de ter perícia e tudo mais, então fala um pouquinho a respeito do que acontece dentro do processo que envolve direito imobiliário. Então, em relação à atuação, a gente pode ver que é uma atuação que os prazos processuais são um pouco mais curtos. E é por isso que muito advogado acha vantajoso, porque prazos curtos, a questão você resolve mais rápido, às vezes você só numa mediação, numa conciliação, antes de haver o litígio mesmo, você consegue fazer com que as partes se entendam ali. Porque o direito imobiliário, como envolve patrimônio, é uma coisa muito certa, não é como o direito de família, que vão haver questões emocionais envolvidas, né? Então, o direito imobiliário ele é mais objetivo. E, com base nisso, né, essa questão que o advogado faz tem que ser muito preventiva no início e depois realmente vai para o litígio mais contencioso. Porque o advogado ele tem que ver que existem alternativas através de acordos extrajudiciais, de reunir ali o pessoal, por exemplo, eu vou reunir o pessoal da construtora com os compradores ali, vou conversar com eles e a gente vai chegar num consenso. Então, é um dinheiro que entra realmente mais rápido e também você tem a possibilidade de você estar prestando sempre assessoria contínua, tanto a condomínio, quanto a empresas, quanto a pessoas que alugam vários tipos de imóveis, você está fazendo ali um acompanhamento contínuo. Então, é uma área muito vantajosa em relação a isso. Caramba, legal saber que tem, mesmo envolvendo bastante patrimônio, tem casos de acordo. Eu acho isso muito interessante. Às vezes o pessoal acha que é jargão, né, daquilo de que conciliar é fazer justiça, mas realmente é bacana, porque o processo
Por conta do desgaste, por conta até mesmo na questão financeira, ele não é vantajoso para ninguém, se você for analisar. Então, o ideal é que as pessoas resolvessem isso o quanto antes, né? Porque aí tem um tempo da demora, tem recurso, tem tudo que a gente imaginar. Então, eu acho muito bacana isso, de fato, das pessoas se entenderem, de conciliar, e também o ponto de vista do coleguismo entre advogados. Eu acho isso muito louvável, de entender. Eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo, porque às vezes eu me deparo com isso e eu fico pensando, é que os advogados, eles não são rivais. Então, vamos supor, conheço a Camila tudo, e tá tudo bem. Pode ser que se ela fosse aqui da região, eu poderia estar de um lado, ela poderia estar de outro. Só que faz parte da regra do jogo. Ninguém vai Exato. perder a amizade, ninguém vai deixar assim, focar no direito do seu próprio cliente e também ninguém vai brigar, ninguém vai levar para o pessoal, né? Então é legal falar isso para as pessoas em geral, até mesmo para o estudante, para entender que assim, advogar é uma profissão, assim como ser juiz, assim como ser promotor. Então a causa é uma coisa e a pessoa é outra coisa. Não tem problema pessoal quanto a isso. Então, se for vantajoso, se for interessante para o seu cliente fazer um acordo, por que não conversar sobre isso? Entende? E aí é importante, inclusive, a transparência entre o advogado e o cliente. Porque às vezes o advogado promete algo para o cliente que é impossível de cumprir. E aí o cliente cria essa expectativa com base nisso daí. Então, às vezes a pessoa chega e fala, não, paga para mim X que vou fazer chover. Não vai. Não E tem aí como. cria situações onde acaba se tornando aquilo do advogado que a pessoa, putz, agora eu, puxa vida, agora eu prometi, eu vou ter que cumprir. Tá, mas não tem como cumprir o que você prometeu. Então, eu acho isso muito bacana de realmente poder resolver, porque o processo assim, ele é penoso para todo mundo. Não tem como falar que, mas advogado adora processo. A gente realmente ganha mais dinheiro com o processo, isso é um fato. Só que a gente não está pensando no dinheiro, a gente está pensando na solução da causa para que o cliente que nos procurou tenha o seu problema resolvido. Porque de nada adianta falar assim, mas eu vou receber 5 vezes mais se for para recurso, se for para tribunal superior. Bacana. Só que o quanto que teu cliente vai ficar com isso daí, ele vai ficar angustiado, ela vai ficar angustiada, então não é legal, sabe? É melhor, assim, a pessoa já resolver, já falar, nossa, doutor, doutora, deu tudo certo, que estou muito feliz. Isso é bacana. Exato. Tem que pensar no direito do cliente acima de tudo, né? Porque se a gente for advogar só por dinheiro, como é que vai ser a vida desses clientes, né? Porque a gente sempre vai estar querendo exigir, fazer exigências e pedir mais honorários e pedir assim, de forma que a gente só seja mercenário. Então não pode ser isso. Tem que o advogado ter esse acolhimento mais humano e pensar mais no direito, qual vai ser a melhor alternativa para que resolva logo esse direito do cliente. Exato. Eu já cansei de vivenciar situações assim, onde eu chegava para o cliente e falava, olha, eu vou deixar de ganhar dinheiro, mas pelo amor de Deus, pense bem sobre essa oportunidade de acordo. Porque a pessoa, não, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu falo, eu sei, mas o caminho, ele está muito mais vantajoso em tudo que você imaginar do lado dessa tentativa. Mas, se você não quiser, a gente vai, só que saiba que é um caminho mais penoso. E por que a gente faz isso? Novamente, por conta da questão do propósito. Que a gente não está pensando em ir para tribunal, para ganhar mais dinheiro. A gente está pensando na pessoa solucionar tudo aquilo e ficar em paz, né? Porque a pessoa contrata um advogado justamente para que ele passe para a gente a demanda, os problemas que ele está vivenciando e que ele possa dormir em paz sem se preocupar com isso aí dia e noite. Né? Exato. E é isso, né? A gente, como advogado, a gente sempre tem que priorizar o bem-estar do cliente e não priorizar só a questão patrimonial, o dinheiro que vai estar envolvido ali. Porque realmente o mais legal é você fazer só essa parte preventiva e você, com o tempo, né? Você vai vendo o resultado ali e muitas vezes não vai nem precisar, né, do advogado. Agora que você falou da parte preventiva, eu tinha ficado pensando sobre isso. Quais são as atitudes que, embora pequenas, que causam um grande impacto? Então, vou dar um exemplo. No direito do trabalho, se a pessoa analisar bem escala, analisar bem a questão do contrato de trabalho, lá na frente ele tem
esse efeito de diligência que pode salvar ele de hora extra e de outras situações assim. Então, eu queria saber, dentro da tua área, que situações que são pequenas aqui para trás que podem causar um impacto gigantesco lá na frente. Fica uma Hum, pergunta profunda. é profunda. Mas, por exemplo, é uma decisão que eu acho que é importante. Por exemplo, quando o comprador vai contratar um advogado, ele tem que deixar bem claro o objetivo dele. Principalmente se é uma parte extrajudicial, que envolve cartório, que envolve aquele processo que tem que ser mais rápido. É um jogo rápido, então você tem que fazer a negociação ali e fazer todas as transações necessárias para o desfecho dessa demanda. Só que aí chega esse cliente e aí ele fala: Não, eu vou querer o seguinte, vou querer que você faça tal coisa, acessório só essa parte aqui para esse contrato específico. Só que aí ele muda de ideia quando já está no final do processo. Aí isso aí faz a gente perder tempo, a gente perde a disposição. E fora que ele, do nada, ele chega, não quero mais seus serviços. É por isso que a gente tem que ter o contrato de honorários, especificando que a gente vai atuar ao longo de todo o desfecho, né, da demanda, e que se ele mudar por algum motivo de estratégia e tudo, que tem que ser comunicado ao advogado para o advogado saber como vai atuar ali, porque o advogado ele tem que estar sempre do lado do cliente para dar as estratégias e a análise de risco e a prevenção necessária para que ele possa dar continuidade ali ao procedimento. Só que muitos eles fazem de má fé e eles não querem mais, não, eu não quero mais seu serviço para não ter que pagar mais, aí ele paga, ele chega, não, vou pagar o proporcional do que você trabalhou. Aí eu acho isso bem injusto, porque a gente está lá se dedicando e a gente está querendo ver aquele negócio realmente fluir, e aí ele para no meio do caminho. Então eu acho que isso é uma coisa muito chata que não pode ser feita, e é por isso que a gente tem que deixar bem claro nos honorários. Acho que você chegou num ponto muito importante da gente falar, que é a respeito da transparência, tanto do advogado para o cliente, tanto do cliente para o advogado. Então, assim, só para deixar quem nos assiste mais tranquilo. Primeiro ponto. Você, cliente, você pode ter feito uma situação muito errada. Você pode até mesmo ter cometido um crime. Mas você precisa contar tudo para o seu advogado. Aí você pode pensar assim: ah, mas se eu contar, ele pode me prejudicar. Por conta da própria questão do código de ética, a gente não pode contar o que aconteceu. Então, ah, Exato. mas eu deixei de ficar com aquele advogado, vou trocar de advogado e agora ele vai contar para todo mundo, vai me prejudicar. Não, o advogado não pode. Então, não existe sequer essa possibilidade. E para a gente é importante que a gente saiba de toda a verdade, por mais que seja uma situação que você cometeu um crime, que você esteja totalmente errado, que seja inclusive imoral. A gente precisa saber da verdade para que a gente possa defender da melhor forma possível o seu direito, porque senão depois a gente se surpreende. Então, como eu havia mencionado, eu cuido hoje de uma das pastas de direito do trabalho do escritório e tal, e assim, eu tenho muito receio, e eu sempre chego nesse ponto, de saber se o que eu estou ouvindo do trabalhador é verdade ou é mentira. Porque às vezes o trabalhador ele aumenta uma história ou ele omite. E é normal do ser humano aumentar por conta de uma raiva, de algum pensamento, ou omitir por conta de uma vergonha. Ele fala assim: ah, mas aquilo lá, deixa quieto, eu não vou contar, eu vou ficar com vergonha, eu sei que eu estava errado, eu sei que eu estava errado. Só que você precisa contar para mim, para que eu olhe isso e para que eu posicione de maneira correta, assegurando o seu direito. Não estou falando de mentir, não estou falando de inventar, eu estou falando de assegurar o seu direito. Porque todo mundo tem direito. Parece que não. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu vi uma pessoa atirando em outra. Ok, mesmo a pessoa que está atirando em outra, que tem um filme, tem tudo que você imaginar, tem ali uma oportunidade de assegurar o seu direito e com toda certeza a pessoa, inclusive caso ela não tenha advogado, ela terá um advogado porque é necessário isso. Ninguém pode ser julgado sem um advogado nesse caso. Então é legal a gente falar sobre esse tema. Para a gente já ir caminhando para o fim, né?
um assunto que eu queria conversar com você, que eu vou trazer nas pautas, às vezes eu faço comentário, eu faço outro comentário, sobre a sua atuação no direito bancário. Embora não seja o tema aqui da live, é uma área que eu vejo que, assim, infelizmente, por óbvio, né, direito bancário é uma situação que quem está vivenciando não gostaria de estar vivenciando. Eu acho que, assim, falando abertamente, acho que não tem nenhuma área que a pessoa que está vivenciando gostaria de estar vivenciando, se a gente analisar. Mas direito bancário é uma das mais pesadas porque envolve patrimônio, envolve o que a pessoa construiu ao longo de uma vida, né? Então, eu queria saber, da sua visão, como que essa área pode estar auxiliando as pessoas, o que mais anda acontecendo nesse sentido dentro do direito bancário, e fazendo um leve anexo aqui ao tema principal. Então, o que a gente percebe hoje em dia é que as taxas de juros, tanto de bancos quanto de empresas para fazer algum tipo de empréstimo, são muito elevadas. E na hora da contratação, o cliente ele nunca vê isso, ele só quer contratar porque ele está com aquele sonho, ou de uma casa própria, ou no caso do direito bancário, no caso de um empréstimo, né, porque ele está precisando muito daquele dinheiro, né, para quitar outra dívida ou para fazer algum tipo de coisa maior, né, que ele possa fazer ali. Então, o que eu vejo é que está acontecendo demais o pessoal fazendo tipos de negociações assim com o banco, só que depois não consegue mais dar conta, porque, infelizmente, né, no direito bancário, a gente tenta fazer uma repactuação das dívidas, né, tem a lei do superendividamento, tem toda essa questão que a gente está tentando tratar ali junto ao juiz para tentar diminuir a dívida, e nem sempre é possível, mas é uma coisa importante, porque pode sim ser favorável, justamente porque tem que ver a taxa que é analisada de acordo com o Banco Central. E conforme essa taxa do Banco Central, a gente vê a média de todas as taxas de todos os bancos e a gente faz aquela média, né? A gente faz uma divisão ali e vê o que realmente é aquilo legalmente ali escrito. Então, o banco pode até achar que vai tentar burlar o cliente, mas não, existe uma taxa que tem que ser obedecida por lei e todos os juízes e desembargadores, qualquer decisão que você for ver, eles vão baixar os juros quando vê que é abusivo. Então, aí Perfeito. a gente consegue diminuir tanto a questão da dívida, através de um plano de repactuação das dívidas, tanto a questão também do juros. Se o juros estiver mais abusivo, a gente diminui também. Só que aí a gente tem que fazer todo um estudo ali, tem que ter também auxílio de um contador, se possível um contador, caso não consiga, tem o cálculo jurídico, o JUSFAI também ajuda, mas assim, não é recomendável, né? Se você tiver um contador é melhor ainda. Então, Perfeito. isso daí vai ajudar bastante, isso aí vai aliviar a questão das dívidas dos clientes, e eles realmente precisam disso, né? Porque muitos estão afundados em dívidas, e se você for ver, né, naquela questão da lei do superendividamento, tem os 30%, eles acabam aumentando, né, esses 30% que eles comem toda a renda deles, e aí eles ficam sem conseguir pagar o restante das coisas deles do dia a dia, diminui, né, a qualidade de vida também. E tem também a questão do funcionário público, né, que é retirado direto da fonte dele, e isso é bem complicado dependendo da situação. Que às vezes a É pessoa tem um verdade. salário muito bom, só que vai, e aquele salário muito bom acaba em nada. Exato. Que isso aconteceu também com uma cliente minha, ela é funcionária pública, fez um empréstimo de R$ 2.000. E nesse empréstimo que ela fez, ela pagou no final R$ 6.500. Nossa, Muito elevado, né? Aí, com base nisso, o que aconteceu foi que a gente conseguiu o ganho procedente da causa e a gente conseguiu reduzir os juros para que ela pudesse ter o dinheiro dela de volta, né? Porque eles estavam simplesmente, tudo que ela recebia, eles iam e pegavam, sabe? É uma coisa assim bem absurda, porque os juros estavam mais de 90% ao ano. Estava meu muito Deus. elevado. Rapaz, haja juros, hein? Pois é. Sobre essa área bancária, é legal de falar.
essa questão do alinhamento também entre o cliente e o advogado. Você, pessoa que nos ouve, tome muito cuidado com promessas nessas áreas. Por que, que eu faço esse apelo? Porque não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu escutei pessoas, clientes, trazendo informações que eu, como advogado, e a Camila, como advogada também, sabe que são inverídicas. Então, como assim? Ah, mas o profissional X, o lugar X, me falou que se eu pagar o valor X, é 100% de certeza que o meu nome não vai estar lá, que vai cancelar a busca e apreensão, que em 15 dias está tudo resolvido. Não existe. E aí o que Não é acontece? mágica, né? Quando a gente fala, olha amigo, olha amiga, não existe, ele vai falar, não, mas é que você é ruim. É que você é ruim, você não sabe, porque a pessoa que me falou sabe. Só que não, a gente conhece a lei, a Camila estuda muito nessa área, eu também estudo muito direito civil, enfim, tenho um mestrado em direito negocial que está dentro do direito civil, e não existe milagre nesse sentido. Só que quando a gente fala a verdade, por a pessoa estar contaminada com a mentira, ela meio que pensa, não, é mentira, ele não sabe, ele não está sabendo, não está conhecendo. E aí o que acontece na prática? A gente avisa, a pessoa vai lá, paga esse valor para esse local ou para esse profissional, enfim, e passa um tempo, 3 meses, olha, doutor, agora a gente tem duas causas, porque eu perdi tanto e ainda está correndo a busca e apreensão do meu carro. E eu olho para É, ele olha para mim e eu falo, poxa, confie no seu advogado. E claro, a gente faz de tudo que é possível, mas quando a bola de neve vai ficando maior, mais complicado fica. Então, eu sempre também falo nisso no sentido de que se você recebeu algum documento que seja jurídico, você quanto antes leve para o seu advogado de confiança. Não deixe o negócio lá engavetado, não pense que se você ignorar não vai acontecer nada, porque ele está correndo. E aí quando você vai ver, já está com busca e apreensão no carro e é isso aí, quando encontrarem, levam. Não tem que pensar que não vai parar na blitz e não vai ser levado, porque vai ser levado. E agora, para liberar, aí é com a gente. exato. E tem que ver, né? Por exemplo, esse caso de busca e apreensão que você falou, também tem caso de até casas que uma pessoa vai financiar esse imóvel, só que quando chega na hora de pagar, aí começa a atrasar umas parcelas. Aí atrasa e recebe notificação, né, para que pague logo, né? Senão vai sofrer aquela questão, né, da penhora e tudo mais, né, de consolidação da propriedade em favor do banco. Aí essas pessoas elas não se atentam a isso e deixam rolar. E quando vêm, já ficam naquela situação que está já a situação já de penhorar ali, de leiloar, né, em asta pública. E aí já era. Infelizmente não tem mais o que fazer. Aí, como você falou, né, existem essas pessoas desses escritórios, essas empresas que falam que não, a gente dá um jeito aqui, a gente resolve para você, que vem de São Paulo, vem de outros locais, né, outros estados que não tem nada a ver com a sua realidade na cidade que você vive. Aí você vê assim, não, eu vou fazer isso porque eu tô com medo de perder minha casa, mas como você falou, é importante ter um advogado de confiança para solucionar isso da melhor forma possível para que não possa perder o imóvel. Ou a questão financeira também, né, para que não piore e ainda prejudique mais, né, essa questão de juros, de empréstimo. Tudo isso tem que ser feito com uma pessoa que realmente você confie. Caso contrário, as consequências ficam pior e aí vai ter que contratar outro advogado. Perfeito. A analogia que eu gosto de fazer para a nossa área é a seguinte: o advogado, quando ele está atuando no contencioso, ele é igualzinho um médico que está tratando uma doença. Então pensa o seguinte: a pessoa chega com uma doença X para o médico. É impossível ele chegar para você e falar assim: não, fica tranquilo, é 100% certeza que você vai ficar curado. Não, ele vai falar o seguinte: olha, vamos entrar com o protocolo tal, temos a esperança de acontecer isso, isso, isso ou isso. Mas vamos entrar aqui. É igualzinho advogado. Ah, doutora, estou com uma situação onde pode ser que eu vá ali ter problema com o meu imóvel. Ah, por quê? Ah, porque eu não paguei, foi indo, foi indo, foi indo.
e agora já está no fundo. Então, a gente pode fazer isso, 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 isso. Ah, mas tem chance de solucionar? Depende. Vamos analisar o teu caso. Então, analisando o teu caso, a gente vai ver se possui chance ou se não possui chance. Possuindo chance, a gente vai fazer de tudo, se desdobrar literalmente, para que a gente alcance, para que a gente demonstre aquela situação para que o juiz observe e decida em prol daquilo que seja vantajoso para você. Mas é impossível a gente chegar em você e falar: meu cara, minha cara, tá tudo resolvido. Não tá. A gente está fazendo o tratamento. Por isso, é importante a transparência. Por isso, é importante começar o tratamento o quanto antes possível, assim que você tiver ali contato com sintoma, digamos assim, para que tudo dê certo. Então, eu adoro essa analogia porque ela é mais fácil de visualizar, porque ela é palpável, porque o direito, ele é imaterial. A gente está fazendo algo que você não consegue pegar na mão, só que tem efeito na tua vida. Então, é bem legal esse tipo de pensamento para trazer de uma forma lúdica tudo que está acontecendo. Muito bem colocado. É verdade. Infelizmente, hoje, muitos clientes, eles pedem ações porque, além deles confiarem em profissionais que não entregam, que chegam logo prometendo coisas que não é para prometer, que realmente o direito, ele é imaterial e ele também é imprevisível. Então, existem muitas variáveis. Então, por isso que é importante ter uma análise de risco antes, analisar como está o caso, para ver se existe viabilidade jurídica para ingressar com a ação ou não, ou tentar pelo menos entrar com a ação para minimizar os riscos e o estrago que já foi feito, né? Porque muitas vezes já está numa situação bem crítica e o que a gente tenta fazer é minimizar e buscar soluções alternativas para que essa pessoa, por exemplo, ou consiga pagar a dívida, repactuar a dívida, ou consiga pagar o restante do financiamento, pagar as dívidas do imóvel, para que possa seguir, né, e conseguir o rumo correto, para que ela possa, né, conseguir seu direito. Perfeito. Para a gente encerrar ali com chave de ouro, já partindo para o último questionamento antes da frase final, eu sempre peço uma frase final. Já estou avisando já para você ir pensando. Você fala uma frase final para falar sobre o direito imobiliário e tudo mais, que é o assunto de hoje. Mas antes da gente chegar nessa frase final, eu queria que você compartilhasse aqui, por óbvio, sem falar o resultado final, porque isso seria uma infração de ética, algum caso que foi assim curioso, que te marcou bastante. Então, contar mais ou menos o que aconteceu no sentido de que, caramba, eu não imaginava, foi diferente, foi inusitado. Acho que sempre a gente acaba tendo histórias assim. Se quiser, eu já começo contando um aqui, já para dar tempo de você lembrar do inusitado. Pode começar. Porque são tantos, a gente fica na Meu cabeça Deus. pensando qual o mais impactante. Falando de casos assim mais descontraído, né? Que tem casos mais profundos que aí não são descontraídos, a gente acaba com energia negativa aqui. Mas falando de caso descontraído, certa vez, isso no juizado especial, quando eu terminei de fazer a defesa e tudo mais, a outra parte desistiu. E a outra parte ainda reclamou na peça, falando assim: ah, mas não sei o que, a peça foi muito bem elaborada e não sei o que, não teria chance de defesa. Eu li aquilo, primeiro, para quem não sabe, é possível desistir no juizado especial, mesmo após ocorrida a audiência e tudo mais. Na justiça comum não é possível, então fica uma curiosidade e tal. Aí tem gente que vai reclamar e tal, mas enfim, já é pactuado, já tá tudo certo. São as pérolas do juizado especial, sim. E na peça o pessoal falou isso, falou: ah, mas não sei o que, foi muito bem estruturado, não tem oportunidade de defesa e tal, baseado nisso, aquilo, desisto da ação. E eu fiquei olhando para o negócio e fiquei pensando: ué, eu fiquei tipo sem entender nada. Eu falei: mas como pode a pessoa desistir do processo falando isso ainda? E tipo, o advogado do outro lado falando isso daí, eu fiquei sem entender, foi nada. Eu É bem imagino que esquisito. deve ser uma história que até hoje o juiz leigo, que é do juizado especial, deve ter achado engraçado também. Bem inusitado, né? Depois te manda ação, para você possa mandar. Ah, eu quero ver, eu fiquei curiosa agora. Então, em relação ao caso que eu peguei, que eu achei bem inusitado, foi numa audiência de instrução, foi uma ocasião bem específica. Não é nem o caso em si que é inusitado, mas o comportamento daquela audiência do advogado. Ele parecia que estava, sabe, na quinta série.
tudo que eu falava, ele fazia um chiado. Vixe, nossa, meu Deus. E eu ficava assim, não tô acreditando nisso, não. Na hora de eu argumentar, ele simplesmente começava a fazer isso. Aí eu fiquei assim, aí eu comecei. Aí eu, excelência, pela ordem, o que está acontecendo aqui? Porque eu estou tentando falar, mas ele está fazendo esses barulhos estranhos, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu, meu Deus do céu, aí eu espero que pare, né? Eu não sei se isso é uma doença, mas eu espero que ele fique bem. Aí eu continuei a falar, aí ele fez outros barulhos. Aí eu percebi que ele estava fazendo isso só para atrapalhar e para perder a concentração. Aí eu falei assim para ele, no meio da conversa, né? Você percebeu que na petição que eu coloquei existiu tal fato? Aí ele, não. Aí você não leu, não? Aí ele, não li, não. Aí eu falei, como assim? Eu fiquei pensando, meu Deus, parece que o advogado da parte contrária, ele estava totalmente perdido e eu não entendi o porquê que ele estava daquela forma. Aí eu falava, aí eu continuava, né, defendendo minha cliente, que era um caso de pensão alimentícia. Aí ele começava a interromper a conversa. Aí eu percebi aquilo e já comecei a ficar um pouco irritada. Aí eu falei, pela ordem, excelência, eu tô tentando falar, mas ele não tá me dando nem oportunidade. Aí ele começou a interromper também a magistrada, que eu fiquei sem entender. Aí eu falei assim, você não respeita ninguém mesmo. Aí ele, meu Deus, você tá falando que eu desrespeito as pessoas, eu vou entrar com uma, um negócio lá do código de ética da OAB contra você. Aí eu, pode entrar, fica à vontade. Aí, no final, né, o cliente dele foi condenado a pagar a pensão nos moldes que a gente estava determinando e também a danos morais. Aí ele chegou assim, em relação aos danos morais, ele não queria aceitar. Aí ele, não, mas meu cliente, não, a gente tem que ver essa situação dos danos morais, porque eu acho que não é necessário que ele usou a argumentação dele. Aí eu falei, tá, mas minha cliente, ela tá propondo que seja pelo menos 2 salários mínimos. E aí chegou a juíza e ficou pensando assim, é interessante, você não vai querer não? Ele, não, meu cliente não quer. Aí a juíza chegou e falou, olha, diante de todo o transtorno que você causou até agora, você quer que eu decida quanto é que vai ser? Aí ele, aí ele ficou quieto, ficou todo assim, não, então vai ser isso mesmo. Aí a gente conseguiu, mas eu acho que na hora da audiência de instrução, o colega tem que ter postura também, né? O Com certeza. advogado que está na parte contrária ali, para respeitar o advogado que está contra ali os direitos do cliente dele e ver que é um ser humano ali que está tentando fazer seu trabalho, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Direito é algo extremamente técnico. Não é discussão, não é briga. Essa história de advogado combativo que fica lá tumultuando as coisas. Não existe, pessoal. Advogado combativo é o que vem, estuda, que conhece livro, que vai atrás de se atualizar, porque o direito ele muda muito. Por exemplo, essa semana mesmo nós tivemos alterações substanciais no Código do Processo Penal. E olha que eu nem atuo no direito processual penal, no direito penal, e eu estou sabendo disso por conta da graduação. Então, olha como é importante você se manter atualizado para que, de fato, você tenha essa atuação proativa por meio do conhecimento. Por quê? Exato. Brigar com as pessoas não vai adiantar, então, eu sou um advogado combativo, vou ficar brigando com todo mundo. Brigar com o juiz, menos ainda, porque, na minha opinião, se você brigar com quem está fazendo o julgamento, por mais que tenha a questão da imparcialidade e tudo mais, não é algo que eu considero, no mínimo, inteligente. Então, você deve se posicionar sempre de maneira correta, adequada, mostrando seu ponto de vista, mas não levando uma briga para o pessoal, pelo amor de Deus. Né? E assim você consegue advogar, sempre com muito respeito, entendendo ambos os lados e também compreendendo que, nesse momento, você está defendendo o direito. Não quer dizer que você esteja combatendo a pessoa que está do outro lado desse direito. Então, isso é muito importante para a gente até enobrecer aqui a atuação dos advogados a nível Brasil. Então,
Eu acho isso muito importante. Agora, partindo para o nosso último questionamento, antes da gente encerrar aqui, para quem está estudando ou para quem já é formado e quer entrar nessa área de direito imobiliário, qual dica que você daria para a pessoa começar a atuar dessa forma, para a pessoa, de fato, entrar nesse universo? Então, eu diria que é necessário inicialmente ter paciência, porque é uma área que é muito boa, porém ela é boa a longo prazo. Principalmente porque aos poucos você vai pegando boas cartelas de cliente. Você é interessante ir atrás, por exemplo, de corretores imobiliários que você possa fazer parceria. Você ir atrás de empresas que possam estar dando ali a ajuda necessária para você fazer uma assessoria jurídica, você representar a empresa. Inicialmente, também, se você não tiver nenhum desses recursos, é bom também advogar no escritório de advocacia que seja especialista nessa área de imobiliário, como foi meu caso, que me ajudou a ver o tipo de atuação que eu gostaria de ter ali, que eu achei interessante a área e achei que seria muito importante para mim se eu pudesse me especializar naquilo. Então, foi a área que eu escolhi e eu acho que existem alternativas. Até a questão hoje que rede social, né? As pessoas elas hoje divulgam seu trabalho nas redes sociais, fazem também campanha em Google Ads, questão também de você colocar no Google Empresa e assim você vai alavancando, porque as pessoas vão te buscar de forma virtual também e você vai montando aos poucos sua cartela de cliente. Então, seja paciente, persistente, que você vai conseguir. Perfeito, perfeito mesmo. Uma frase que o convidado de ontem falou aqui pra gente, eu não quero falar o nome de convidado para não datar o vídeo, né? Porque senão a pessoa fala, mas eu já estou no vídeo da frente, ele está falando do vídeo de trás. Mas foi o convidado lá da Alminira. É, essa questão da gente sempre ter ferramentas para a gente resolver, para a gente ir atrás de soluções para o cliente. Então, ele é da engenharia, né? Então, dentro da área da engenharia, ele falou bastante sobre isso, que o engenheiro ele não se limita. E eu acho que o que ele falou ontem também se aplica ao advogado. O advogado ele não se limita. Então, o advogado ele vai estudando e quanto mais ele estuda, mais ferramenta ele tem e as áreas elas são ilimitadas. E até certo ponto, não é necessariamente você, jovem advogado, que escolhe a área. É a área que muitas vezes acaba te escolhendo. E aí entra com o que a Camila falou da persistência. Então, vai lá, seja conhecido, participe de evento, produza conteúdo, porque produzir conteúdo é bacana para você trazer consciência para as pessoas de fato saberem dos seus direitos. Então, não vai produzir conteúdo, enfim, vexatório, bobeirinha aí, produz conteúdo que mude a vida das pessoas, que a pessoa olhe e pense, nossa, caramba, minha tia, minha avó, eu estou vivendo essa situação, caramba, eu tenho esse direito, eu não sabia, eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo prejudicado. E entra num ponto também que eu mencionei em outras lives, sobre a questão de audiência versus relevância. Então, às vezes, a pessoa monta lá uma página e a página tem 300 views, no vídeo, 300 views naquele vídeo. Só que esses 300 views são direcionados. São pessoas que realmente estão querendo saber sobre o direito. E muitas vezes você pode produzir um conteúdo que dá lá 30, 300, talvez 1 milhão de visualizações. Só que não está direcionado para aquilo. A pessoa está vendo você no sentido de, pô, que divertidinho, tá tendo uma musiquinha, tá tendo uma coisinha aqui e eu tô passando tempo. Mas não está te vendo como advogado, não está te vendo no sentido de pessoa que está posicionada e está fazendo diferença. Então, tudo isso que a Camila falou, muito bacana para que você continue persistindo, vá atrás que você gosta dessa área, para que você investigue mais essas áreas, conheça outras pessoas. Então, o advogado ele não pode, por exemplo, ligar para um lugar e falar, meu serviço é esse. Ele não pode, é vedado por ética. Mas o que ele pode fazer? Vai ter um encontro, não sei o quê, de condomínios. Poxa, vamos lá, vamos trocar uma ideia, deixa eu conhecer o pessoal, deixa eu conhecer os síndicos, deixa eu apresentar um pouquinho algumas situações que eu estou vivenciando no sentido de informar, sabe? Mostrar que você é uma pessoa atualizada. Então, isso você pode. Então, é bacana falar sobre esse assunto de uma maneira bem transparente. Eu agradeço você nesse sentido. Tá? Agora, para a gente fazer o fechamento, agradeço muito
você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Então, você que está aí assistindo, se você chegou até o final, já aperta no botão, talvez aqui, do like, e já deixa o like para a gente, que a gente quer disseminar mais informações e boas informações na internet. Se você que está assistindo também, você é de alguma área, você quer ter essa conversa aqui comigo, me manda uma mensagem no direct, a gente conversa com o advogado, com o professor. Estou para trazer um magistrado aqui, estamos em e como é que fala? Arrumando alguns pontos aqui para bater agenda e tudo mais. Pessoas da engenharia, pessoa da contabilidade, porque eu gosto de trazer pluralidade. Inclusive, até da psicologia a gente vai trazer, que é uma área que interage bastante com o direito, por mais que não seja tão óbvio. O direito de família é mais óbvio, o pessoal geralmente vê os pareceres, laudos de psicólogos, e isso é bem bacana. Então, participe, vem aqui junto com a gente, que é muito bacana. E agora, agradecer a Camila também, né? Porque a Camila é o principal agradecimento, porque ela esteve aqui junto com a gente essa 1 hora, trouxe respostas bem transparentes, porque é o que eu mais prezo aqui em tudo isso que eu estou fazendo é a verdade, porque a verdade ela sempre prepondera. Então, assim, a pessoa chegar e mentir, contar um monte de história, talvez até venda. Mas ela falar a verdade, ela mostrar o que ela está vivenciando, mostrar a carreira, é algo muito mais vantajoso no sentido de criar confiança para o cliente final e também para que a pessoa que está vivenciando isso entenda que é possível que tem caminho que ela vai conseguir chegar e se posicionar como profissional. É fácil? Claro que não. Pode perguntar para a Camila que não foi fácil chegar a ter toda essa trajetória. Contando aqui, foram, sei lá, 20 minutos ela contando do início até a advocacia, só que quando você vivencia do ponto de vista dela, foi praticamente uma vida de estudo. Né? Então, 5 anos, mais pós-graduação, mais escritórios e tal, até ela conseguir chegar no dela, ser conhecida, se posicionar e ser reconhecida pelo que de fato ela é. Então, agradeço muito por ela estar aqui essa noite. Vou deixar ela se despedir também antes da gente encerrar. Muito obrigada. E obrigada, Pedro, pela oportunidade de você me fazer falar um pouco mais da minha carreira e que eu sou muito feliz fazendo o que eu gosto e que eu espero que as pessoas que possam estar ouvindo, elas possam ver mais sobre esse conteúdo, né? Que eu produzo conteúdo jurídico também no meu Instagram, que é Camila Castro ADV, e caso vocês queiram também acessar, né? E é isso, então não desistam dos sonhos de vocês. Se vocês realmente quiserem atuar na área de imobiliário, vocês também podem falar comigo no direct, que eu posso também dar orientações para vocês. E é isso, agradeço. Perfeito. Por isso que eu gosto de convidados proativos. Eu ia lembrar agora do teu Instagram, você já lembrou e já falou. Não esqueça de seguir a Camila, pessoal. Arroba. Camila.castro.adv. Perfeito, pessoal. Não esqueça. Opa, deu uma travadinha. Então a gente encerra por aqui e tenha um ótimo dia aí, pessoal. Tchau. Tchau.